Eu teria o maior prazer do mundo em vestir essa camisa. Eu acho que é só isso, essa colocação que eu faço. Eu não gosto do movimento de que, se não aparecer nada para mim, eu quero isso daqui. Eu acho que o Flamengo é muito grande para esse tipo de movimento, mas respeito a carreira, respeito a esse movimento que ele está fazendo, mas é algo que ele poderia pensar, porque o Flamengo, o momento que o Flamengo vive, a gente já colocou isso, é um momento de conquistas, o time é muito seguro, a estrutura que o Flamengo oferece não deve para nenhum clube da Europa. Então eu acho que, na minha opinião, eu acho o Flamengo muito maior do que o Benfica, com todo o respeito, até porque eu falei, eu sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, então eu acho que ele poderia olhar dessa forma, né? Eu não quero mais lá, eu quero o Flamengo. Tem uma outra explicação também. Eu fiz ontem o jogo do Benfica. O Jorge Jesus, ele tá se alinhando entre jogar com 4 atletas no setor defensivo ou 3. Para jogar com 3 jogadores, que é uma ideia até já para o Benfica evoluir nessa temporada, inclusive ele fez isso nos jogos da Liga dos Campeões contra o PSV, ele vai precisar de alas. O Benfica hoje tem o Gilberto e ele tem o André Almeida, que são 2 laterais, que não fazem essa função. Então, o que o Benfica fez? Vai priorizar, como já fez, inclusive agora, acabou de chegar em Portugal, o Valentino Lázaro, que é um lateral direito da seleção austríaca e que jogou no Borussia Mönchengladbach para fazer essa função, para ter o Gilberto como esse segundo cara para tentar desenvolvê-lo como ala, e o André Almeida, que não tem mais esse recurso por causa da idade, inclusive é o capitão da equipe, para tentar jogá-lo numa base defensiva ali como um zagueiro pela direita. Ou então eventualmente usá-lo como lateral, mas para um momento do jogo que requer um pouco mais de cautela. Então o Benfica, ele abriu mão desse zagueiro, até porque chegou o Morato agora, aquele que era do São Paulo, tudo, e tem sido muito bem utilizado pelo Jorge Jesus. Ele enxergou no Morato, nesse momento, uma personalidade que ele não esperava, chegou com moral e supriu, entre aspas, essa carência. Ele trocou a posição de contratar um zagueiro mais experiente e caro como o Davi Luiz, para investir na contratação desse ala pela direita, para jogar nesse sistema com 3 jogadores, e por isso que o Davi Luiz ficou sem espaço do Benfica, e a chance agora de acertar com o Flamengo é muito boa. Pois é a melhor opção para ele, ô Pascoal, ele deveria olhar, porque o que a gente falou do William vale também para o Davi Luiz, né? A seleção hoje, ela para se reaproximar da seleção de uma maneira que o torcedor vá junto, tem muito a ver com onde joga, e que jogar aqui faz esse laço mais forte. Essa é a melhor opção para o Davi Luiz? Eu acho que o Davi Luiz tinha que enxergar o Flamengo maior, né? Ele tem uma visão muito legal do futebol europeu. Talvez porque tenha saído muito novo daqui, né? Mas ele sabe muito bem o que é Flamengo, né? Ele sabe muito bem o que é jogar com a camisa do Flamengo. Ele tem uma noção, né? Vai ter aquela situação de entrar com a camisa do Flamengo quando ele estiver pronto para entrar em campo. Eu gosto muito da ideia do Davi Luiz na zaga do Flamengo. Eu sempre disse aqui que o Flamengo precisava de um zagueiro. O Rodrigo Caio não joga nunca, gente. Sim. Não dá. O Bruno Viana fez gol outro dia, mas fez um baita gol sem querer. Não teve culpa nenhuma. E aí a torcida já acha que o Bruno Viana resolve. O Bruno Viana, eu vou perguntar para alguém isento. O Bruno Viana passa segurança para torcedor do Flamengo, ô Daniela? Não passa. Tá bem que você falou esse negócio da isenção aí, que isso é importante. Isenção, né? Mas eu acho que não. Então, eu vou perguntar para o cara que entende de futebol. Davi Luiz, que é o capitão. Davi Luiz na zaga. Poxa vida, hein? Ó, vai estar. Vai entrar em cá. Aí vem o Flamengo. Eu gosto do Isla, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Aí entra lá. O Isla na lateral direita. Davi Luiz, aqui, ó como é que vai. Aí vem Isla, Davi Luiz, ó como é que vai crescendo o time, ó. Deu pra entender? Rodrigo Caio, aí vai na lateral esquerda, Felipe Luiz. Nossa, olha o tamanho que tá o Flamengo, gente. Sim. Olha o tamanho que fica isso aí. Puxa vida, eu contrataria fácil, rapidinho. Onde é que assina para jogar no Flamengo? Tá louco, jogador da qualidade dele. Mas o futebol da Europa tá sem espaço. Lá pode ser que o time da grandeza que ele mereça não esteja à disposição. Eu não vou nem discutir esse negócio. E você falando isso, né? A gente começa a imaginar, como o Edu falou, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, os estádios vão receber os torcedores com segurança, todo mundo vacinado, enfim, a gente espera que os tempos normais eles voltem, e aí, e a gente começa a pensar nisso, né? Uma zaga com Rodrigo Caio, Felipe Luiz,
Davi Luiz, Isla, e aí enfrentando Hulk contra Diego Costa, e Renato Augusto, William e Juliano pelo Corinthians. Então, assim, cara, esse sentimento, esses movimentos dos clubes, eles estão impulsionando nosso futebol para cima. E imagina a ansiedade do torcedor, né? O que vai ser um Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão ou no Maracanã, um Corinthians e Flamengo novamente, um Palmeiras, né, que vem muito forte também. Então eu acho que o nosso futebol tá com responsabilidade, né? Muitas vezes a gente tem que questionar como é que vai ser o futuro também desses clubes com relação a investimentos, se vão ter poder financeiro para manter isso, mas olhando só para a parte técnica, para o campo, o futuro... A gente passou, né, por momentos muito difíceis, a gente sabe que o futebol, ele é traz alegrias, né? Ele move sentimentos bons também. Então a expectativa do torcedor para ver esses caras de perto, né, nas arquibancadas. Aí cria-se muito essa expectativa. Com toda certeza. Pascoalzinho, fala você, aí na sequência vai o Edu pra gente fechar, que a gente tem que fazer uma paradinha aqui antes de falar do Diego Costa. Mas fala Pascoal e Edu. Ah, foi Facincani? Eu tô confundindo a voz de vocês hoje. Foi o Pipo que pediu falar. Fala, Pipo! Não, era só... Nessa daí, eu só vou discordar um pouco do Capita em relação ao Benfica. O Benfica, eu particularmente acho um clube que ele é gigantesco, ele é mundial também, assim como o Flamengo é, né? As comunidades do Benfica pelo mundo, Capita, é um negócio assim que transcende, Facica, né? Por exemplo... Facica, eu só quero falar isso assim, eu com todo o respeito do mundo, com todo o respeito do mundo, todos os clubes do mundo, Facica, mas pra mim, assim, eu amo o Brasil, cara. Eu amo o futebol brasileiro. Pra mim, o Corinthians... Você jogou no Flamengo, você sabe como é que é. É isso, exatamente. Assim, com todo o... Eu sei que aí a sua rede social pode ferver um pouquinho. Relaxa. Capita, relaxa. Mas assim, relaxa, eu amo irmão. o futebol brasileiro, cara. Eu amo o que eu vou... E pra mim vai ser maior, assim. Pra mim, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, pra mim, eles são gigantescos, assim, maiores que tudo pra mim. Porque eu tô no Brasil, eu sou brasileiro, eu amo meu país... esse é meu sentimento, né? O que eu vou colocar, Capita, em cima dessa história, o que dá pra enxergar é o seguinte... Rapidinho, hoje, Facinca, pra ouvir o Edu também, a gente projeção. Sim, então, hoje, a projeção profissional do que um time pode almejar em objetivos, a do Flamengo é maior que a do Benfica. Por quê? Porque o Flamengo hoje, ele almeja um campeonato continental para poder chegar a um campeonato mundial. Sim. O Benfica hoje, infelizmente... não tá na condição de almejar um campeonato continental, a não ser que seja uma Liga Europa. Inclusive no grupo que ele caiu essa temporada. Ele cai no grupo do Barcelona, que tudo bem, não é mais o Barcelona, mas ainda pra mim é mais time que o Benfica e o Bayern de Munique. E sem contar o Dinamo de Kiev, que vai ali pra fazer a ziquezira do grupo. Então, nesse aspecto, aí eu tô contigo. Hoje o Benfica... O que eu quero? Eu quero estar na Europa, num grande clube, numa grande torcida, numa grande estrutura como é o Benfica? Quero estar isso? Então você vai pra lá. Agora, eu quero estar num clube que é tão grande quanto, que é tão forte quanto e que vai brigar por títulos mesmo não estando na Europa e ganhando muito bem, aí eu venho pro Flamengo. Então, acho que hoje o que difere o Flamengo e o Benfica na questão de tamanho é a ambição de cada um em suas respectivas nações. Sim. Boa. Edu, fecha aí você, rapidíssimo. Só para fechar, acho que o Davi Luiz, se fosse eu, Davi Luiz, jogaria no Flamengo. Acho que é um momento dele construir uma história no futebol brasileiro maior do que ele teve ali no seu início. E isso também se aplica a Diego Costa, a Hulk, enfim, acho legal. E só uma coisa, eu já vi zagueiro do tamanho do Davi Luiz chegar, e ele não é que ele joga por ele. Ele joga e melhora o volante, melhora o quarto zagueiro, o atacante que é do tamanho dele joga, já melhora o parceiro. Então é o seguinte, seria uma baita contratação e melhora não só o nível técnico pela chegada dele, como o cara do lado se sente mais seguro, o posicionamento e evolui também. A gente viu o Miranda no São Paulo agora. Então só para citar como esses caras chegam e tem impacto. Com toda certeza. Tá aí, ó. O Benfica não vai contratar o Davi Luiz. Vamos ver agora os próximos passos no Flamengo.